para puxar para Brasil, né? Falar mais aqui da gente. Como que essa instabilidade institucional aí entre as relações, né, das relações entre o Brasil e os Estados Unidos, como que isso afeta a percepção de risco aí em relação aos ativos brasileiros, os preços dos ativos brasileiros? Como que é percebida essa instabilidade? Como que ela afeta o preço dos nossos ativos? Posso complementar a pergunta? Porque enquanto você estava falando, eu estava aqui também pensando. Ao adotar uma estratégia mais bélica com relação ao Brasil, o Trump não está cumprindo uma profecia autorrealizável, ou seja, quando ele briga com o Brasil, ele acaba não ajudando a colocar o país ainda mais no colo da China. Mas botar uma lenha na fogueira aí, né? Eu acho que não é isso que vai acontecer, mas sem dúvida tem uma bandeira nacionalista de curto prazo. E é um pouco do que está na mentalidade das pessoas. Mas quem está acompanhando as pesquisas, e olha, gente, eu não tenho... Hoje em dia todo mundo morre de medo de falar alguma coisa, eu não tenho receio de falar nada, perguntem. As pesquisas desse fim de semana são muito evidentes. São ganhos pequenos, de curto prazo, não tem campanha de marketing que dure 12, 14 meses, cansa, e os efeitos deletérios da economia acabam prevalecendo. Então, para qualquer um, inclusive para o presidente do Brasil, essa história é ruim, não é boa. Ele pode ter um ganhozinho de curto prazo, mas vai ter um prejuízo maior de longo prazo. Já saiu uma pesquisa dizendo que 39% das pessoas acham que o maior culpado pelo tarifaço é o Bolsonaro. E 35% acham que é o Lula. Para que ter 35% que acha que é você se o outro não vai concorrer? Só se o outro fosse concorrer. Aí estava ganhando alguma coisa. Hoje saiu uma outra pesquisa, né? Nós estamos aqui na segunda-feira, dia 25, certo? Hoje saiu uma pesquisa de manhã dizendo que 53% de rejeição. 53% de rejeição do ponto de vista político, morte cerebral. Pode desligar o aparelho. Qual é a chance que alguém com 53% de rejeição tem de ser eleito? Pegar uma outra pessoa com 55% de rejeição. De novo, de tudo que eu consigo depurar, do que eu leio, do que eu acompanho, essa outra pessoa não vai concorrer. Então, agora, sim, tinha que chegar alguém, e o Brasil está precisando disso. Primeiro vamos fazer o diagnóstico, depois o que fazer. Mas tinha que chegar alguém lá razoável, né? Porque parece que hoje os interlocutores do governo Trump são lá o Bolsonaro, o Eduardo e o Paulo Figueiredo. Então tinha que chegar empresário grande, banqueiro, congresso, diplomatas de Itamaraty, onde anda você, né? E sentar com o Trump e falar o seguinte, olha, mesmo que se você quiser trazer o Brasil para a tua esfera de influência de novo, esse caminho aqui não é o melhor, né? Você está com os interlocutores errados. Você não está falando com as cabeças mais razoáveis, você não está falando com o PIB, né? Só que a gente também tem que dar algum sinal de maturidade, né? E eu acho que o nosso governo está meio preso nessa esperança de que mais bagunça vai ser boa. Então também não quer resolver, né? E junto com isso uma série de outras decisões atabalhoadas, né? Que eu acho que era o começo da pergunta. A gente já falou tanto que eu até me perdi. Não, que eu perguntei dessa instabilidade aí, dessa relação, né, entre Brasil e os Estados Unidos, como que isso se reflete nos preços dos nossos ativos, enfim, se pode trazer aí abalar o preço dos nossos ativos aí por um prazo mais longo, se vai ser uma coisa boa. Né? Estão abalados. Mesmo com essa melhora agora que vem lá de fora, vem do Powell, vem do dólar se enfraquecendo por essa política do Trump, o dólar mais fraco é absolutamente necessário para você importar menos e ficar mais competitivo. E isso é algo que a gente tem que esperar no médio e longo prazo. Mas o que o Brasil melhorou está vindo lá de fora, não está vindo daqui de dentro. A gente só faz atrapalhar. A primeira instabilidade nossa é a fiscal, que não tem nada a ver com essa confusão. E é a maior de todas. É o Brasil pegando repetidamente uma 12 e dando um tiro no próprio pé. Isso foi deixado pelo governo Dilma. 3,8%, essa é a nossa conta. Nós fizemos um estudo já conhecido, junto com Marcos Lisboa, Marcos Mendes, Samuel Pessoa, várias cabeças ali brilhantes pensando. Eu não fiz parte desse, eu só patrocinei. Eu falei de mentes brilhantes, não me considero uma delas, mas esses são. E, por sinal, Marcos Lisboa, Marcos Mendes e Samuel Pessoa não são considerados caras de centro-direita, nem de direita, pelo contrário, são cientistas, né? E chegaram à conclusão que Dilma deixou uma necessidade de ajuste de quase 4% do PIB, 3,8%.
um buraco, um rombo estrutural. O governo Temer conseguiu em 2 anos e meio trazer isso para 1,8. Tratamento de choque mesmo, teto de gastos. Só que quando vem a credibilidade, o mercado reage rapidamente. E aí você entra num ciclo virtuoso, as coisas vão ajudando. O dólar cai, real valoriza, aí você tem a perspectiva de inflação mais baixa ainda, aí daqui a pouco com juro mais baixo, o financiamento da dívida já melhorou. De repente você saiu do que a gente chama de corredor polonês, né? Que na minha época tinha muito. Começava a apanhar, levar na cabeça, na orelha, falava, não vai acabar nunca. Levava, sei lá, 1 minuto e meio, parecia que foram 3 horas. Mas uma hora você sai dele, né? A gente começou a sair. O governo Bolsonaro começou com aquela bagunça, Carlos querendo mandar, papai. Aí quando pegaram o Flávio na da rachadinha, o governo teve que, né, se arrumar, se entender com o Congresso. Saiu a reforma da Previdência. Opa, botamos a cabeça para fora d'água, né? Tomando caldo atrás de caldo, de repente, tô respirando. Veio o Covid, jogou a gente lá para baixo de novo. Mas quando você pega o final do governo Bolsonaro, esse ajuste que era 3,8 veio para 1,8, acabou em 1,1. Mesmo com o Covid e tudo, Paulo Guedes, que eu sempre falo, né? Todo mundo pede o Paulo Guedes artilheiro, mas o Paulo Guedes foi um grande zagueiro, né? E o que ele conseguiu nessa época de impedir que se fizesse de pior, acabou que a gente estava ali já no 1% do PIB só, que era uma posição bem melhor. E a gente voltou para o 3%. Então o Brasil ficou meio que investível, o olho do gringo. Quando a gente começa a melhorar, é quando os Estados Unidos começam a entrar com essa, na minha opinião, com essa estratégia de longo prazo. O dinheiro que estava lá, muito concentrado, a gente nunca teve a concentração tão grande nos Estados Unidos, porque China fez tudo também para se tornar ininvestível. Eu acho até que a China perdeu aquela capacidade de crescimento acelerado. O modelo está cansando. Acho muito parecido com o Japão do começo dos anos 80, mas muito. Eu sou mais velho que vocês. Quando eu estava na faculdade, o Japão ia ser, certamente, fatalmente, ia pegar o lugar dos Estados Unidos. Estamos esperando. Passaram 40 anos, acho que vai passar mais 40, né? Hoje, por sinal, ninguém acha mais isso. E aí o que acontece com o Brasil é que começa a se beneficiar da nossa irrelevância. Não irrelevância no mau sentido. Não temos arma nuclear, não brigamos com ninguém, não temos problema com fronteiras, não financiamos terrorismo. Somos um país gigante, continental, com a população grande, com uma língua só. Então, assim, que beleza, né? Começou a melhorar. E aí a gente começa a fazer tudo para se atrapalhar. Então, o primeiro tudo foi o não ajuste fiscal. Porque se ano passado, naquela hora que o Haddad falou que não ia mais viajar, ia trazer o ajuste, a Azequest teve o melhor multimercado da indústria em 23, acreditando que o arcabouço fiscal era coisa boa. Mas como vocês acreditam nisso? Pô, 0,6 com 2,5 de teto, de gasto no máximo, para um governo Lula que gastou 6% do PIB no primeiro mandato, 8, 10 no segundo, 8 na média, é muito bom. E a gente não vai deixar de acreditar no Brasil, torcer no Brasil, e quando vê algo que seja bom para o Brasil, falar, é bom. Não interessa de quem veio. Veio do PT, veio do Bolsonaro, veio do Paulo Guedes. Vai ser quem Palocci, como ministro da Fazenda, tem que ser elogiado, certo? Marcos Lisboa trabalhou no primeiro governo do PT, um craque. Paulo Guedes, igualmente. Meirelles também. A gente tem que ser... essa polarização emburrece. Só que em 24 foi passando o tempo, começamos a ter gasto de 2 dígitos e aí o nosso arcabouço foi para o espaço.